Cláudia, eu sou psicóloga, eu tenho 39 anos e eu resolvi por fazer terapia no terceiro ano da faculdade, que na realidade eu fui fazer faculdade de psicologia, não sabia como, pelo simples interesse de conhecer como que funcionava o comportamento humano, ter conhecimento sobre isso. E praticamente eu foi uma escolha muito consciente que eu fiz. Posso dizer que eu tenho um dom para isso, que não é para muitos essa questão de escolher fazer psicologia. E aí depois que a gente entra na faculdade é que a gente vai ter o conhecimento e saber como é que funciona. Então já desde o segundo e o terceiro ano os professores falavam que era importante a gente começar a própria terapia o quanto antes, né? Porque aquilo nos ajudaria como uma internalização do modelo profissional, né? E que muito ajudaria na questão depois dos atendimentos clínicos no quarto e no quinto ano. E na realidade, assim, eu fui fazer a psicoterapia no terceiro ano, mas no primeiro ano da faculdade eu já tinha ido entrevistar profissionais da psicologia que no caso atendiam na área clínica, né? Então nós tínhamos um trabalho em grupo em que todos os alunos da sala, subdivididos em subgrupos, tinham que fazer entrevistas com profissionais que atuavam na psicologia em cada área da psicologia, educacional, a clínica, a organizacional, a judiciária, etc. E na altura eu entrevistei uma psicóloga, uma psicodramatista que atuava na área clínica e eu fiquei com o endereço dela, era muito perto da minha casa. E depois no terceiro ano eu tomei a ela como uma referência e fui fazer a minha terapia. Não que eu sentisse necessidade de levar questões pessoais, não que eu sentisse necessidade porque tivesse acontecendo algum problema comigo, algum conflito. Mas eu fui levada por essa questão de fazer a faculdade. E em pouquíssimo tempo, na realidade, eu fui vendo muitas modificações em mim, né? Eu fui vendo que por questões particulares, enfim, fui trabalhando com uma questão da minha timidez, com uma questão da minha expressão, da minha expressividade, de como eu trabalhava com os meus sentimentos. E aquilo me ajudou muito a estruturar, inclusive, a minha postura frente aos meus próprios pacientes no quarto e no quinto ano da faculdade. Então eu não tomei só como um modelo relacional, né, de como do que daquela relação eu poderia aprender para mim, né, o que daquela relação com uma outra pessoa que não fazia parte do meu meio comum, o que aquilo agregava em mim, né. Mas eu passei a ter também uma percepção de qual que é a postura de um psicólogo perante o paciente. Então, nesse sentido, eu internalizei tanto o modelo relacional como o modelo profissional. E eu levei isso para os meus atendimentos clínicos no quarto e no quinto ano. E nesse sentido, aí eu fui levando outras questões, de fato, aí mais relacionais, mais pessoais, de relacionamentos afetivos, de relacionamentos familiares. Então, tudo agregou para mim, né? E logo em seguida, terminando a faculdade, pouco tempo depois, um ano depois, eu comecei a fazer a formação em psicodrama, né? E também influenciada pela própria terapia e também influenciada pela supervisão que depois eu fiz com uma psicodramatista. Na realidade, eu fui fazer a terapia incentivada por essa necessidade de internalização do modelo profissional que a própria faculdade estava exigindo, e em contrapartida eu fui descobrindo que tinha benefícios pessoais
né, eu fui descobrindo que eu tinha necessidade de fazer psicoterapia há muito mais tempo do que eu imaginava, né? A gente sempre carrega alguns fantasmas de criança, algumas dificuldades no próprio trato com os coleguinhas na escola. A gente carrega medos, né? Eu lembro de um acidente que eu acabei presenciando e que por anos eu fiquei muito tempo com medo de dormir, sem estar com alguma boneca ou algum brinquedo do lado, né? Então, na realidade, são questões que, se a gente acaba não trabalhando, não olhando e não curando essas feridas emocionais, a gente acaba carregando para a vida de outras formas, com outras características, com outras qualidades. Então, no primeiro processo de terapia, isso me ajudou muito a trabalhar com as minhas dificuldades de relações, né, amorosas, familiares. Me ajudou muito a tomar decisões, né, identificar quais eram os conflitos nas minhas tomadas de decisões. Tive um percurso, eu percebi que tive progressos na vida com isso. Depois, num outro momento de terapia, com uma outra pessoa, eu realmente, assim, eu pude descobrir uma outra forma de trabalhar, uma outra forma, na realidade, de receber aquilo que era falado para mim. Faz muita diferença quando a gente, parece que não, mas faz muita diferença quando a gente faz terapia com um terapeuta homem ou com uma terapeuta mulher. Aquilo que a gente vai internalizar e aquilo que a gente vai receber também é diferente. É lógico que nenhum terapeuta é igual. Eu estou falando aqui sobre o ponto de vista de uma psicóloga, né, que fez a própria terapia, e aí os meus benefícios pessoais. Então eu consegui, nesse segundo momento, também amenizar meus conflitos com as minhas questões amorosas, a elaborar perdas, a identificar os conflitos, as fontes dos conflitos, a trabalhar com inúmeros sentimentos como tristeza, medo, as cenas em que eles apareciam, como que eles se desencadeavam, e que na realidade são sentimentos que a gente vai levando para a vida toda. E eles vão se mascarando, eles vão aparecendo em várias situações de maneiras diferentes. E cabe a gente ter muita clareza do que a gente sente para poder ter uma melhor relação, tanto conosco como com quem a gente convive. E, inclusive, na minha própria terapia, eu consegui, com um psicodramatista, eu consegui construir um protótipo do que seria o meu logo. Então, no meu cartão de visitas que eu dou para os meus pacientes, que eu dou para os meus amigos, foi construída uma imagem, um logo, em que tem alguns elementos que eu levantei e acentuei nesse logo, mas que eles partiram de um trabalho psicodramático anterior, né? Visto que, como eu sou psicóloga, sou formada em psicodrama e fiz especialização em psicomotricidade, eu queria um logo que agregasse tanto a questão do movimento, como a questão dos sentimentos e como a questão corporal, porque eu, tanto como psicóloga, psicodramatista e tendo uma especialização em psicomotricidade, eu tenho essa percepção sobre o movimento, o corpo e os sentimentos e o quanto eles são agregados. E eu quis colocar isto representado num logo, né? Então a própria terapia me ajudou, a minha própria terapia psicodramática me ajudou a construir esta imagem, e que depois essa imagem eu levei para um designer e ele conseguiu construir a imagem que ficou mais aproximada daquilo que eu queria. Por que eu recomendaria a terapia para outras pessoas? Eu recomendo terapia para as pessoas que precisam ter o mínimo de autoconhecimento, né? Que implica no quê? Identificar as situações
nas várias situações de vida, seja familiares, seja profissionais, seja da pessoa consigo mesma, né? Que sentimentos que ela sente, né? Denominar esses sentimentos. Eu acho que é importante a terapia para que as pessoas reconheçam a forma como ela está se relacionando, né? Com que características, com que papéis, né? Se eu quero ser muito boazinha, por que eu preciso ser boazinha com qualquer pessoa com quem eu vou me relacionando? Então isso é um ponto muito importante, né? Que todas as pessoas precisariam ter um melhor conhecimento para ter relações menos conflituosas, né? Então isso implica em se perceber como que eu estou me relacionando, como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo e o que eu estou fazendo, tá? Então, de uma forma geral, a pessoa se conhece e se relaciona com muito mais liberdade, com mais tranquilidade, com mais